Beleza, pessoal? Então, como eu dizia no bloco passado, a representação é uma peça informal. A manifestação de vontade da vítima, para que possa existir ação penal, para que possa existir inquérito policial antes, porque se quem não pode o mais, não pode o menos, se não houver representação da vítima, não pode ter ação penal. Consequentemente, antes, não vai poder existir o inquérito policial, nem lavrar auto de prisão em flagrante, nem decretar prisão preventiva, se nessas hipóteses não houver a manifestação de vontade do ofendido. Fato é que até um requerimento de expedição de guia para realizar exame de corpo de delito, por exemplo, o velho boletim de ocorrência, tudo isso já expõe, eu diria, ou exterioriza a vontade da vítima em ver o sujeito processado, ok? Então, cuidado, artigo 39 do CPP, a representação pode se dar até por meio oral e vai ser reduzida a termo, mas não demanda qualquer formalidade específica. Ela é retratável até o oferecimento da denúncia, o que prevê o artigo 25 do CPP. Para quase todos os crimes, essa disposição do 25 se aplica. A representação sendo retratável até o ofertamento da petição inicial, distribuição da denúncia pelo Ministério Público. Agora, no contexto da Lei Maria da Penha, eu tenho uma exceção, que é o artigo 16, que prevê que a representação pode existir na Lei Maria da Penha, claro, e ela é retratável até o recebimento da petição inicial. Então é um marco posterior. Primeiro o Ministério Público oferece a denúncia, depois o juiz recebe ou a rejeita. E a retratação da vítima pode se dar até o recebimento. Por exemplo, ameaça. A ameaça, artigo 147, vai lá e marca do Código Penal, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ok? Inclusive marca lá com acordo de tese de defesa, que pode ser um pedido de desclassificação de um crime mais grave para um crime de menor gravidade. Fato é que na ameaça, a vítima pode, por exemplo, posteriormente entender que não deseja mais ver o seu marido processado e se retratar da representação realizada. Agora vai ter que ser numa audiência específica perante o juiz e o órgão ministerial, ok? Agora, a representação, ela tem um prazo decadencial. E seu prazo decadencial, marca lá de vermelho, está no artigo 38 do Código de Processo Penal. Nós temos um prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato para que a vítima possa representar. Esse é o mesmo prazo, inclusive, para oferecer a queixa, que a gente vai chamar de comum no contexto da ação penal privada, de iniciativa privada exclusiva. Ok? Então são 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato. Esse prazo aqui, pode até fazer remissão na sua coletânea se não houver, remissão vice-versa, ele está previsto no artigo 10 do Código Penal. Porque como a decadência, isso é um prazo decadencial, como a decadência é uma causa extintiva de punibilidade, esse prazo deve ser computado de maneira mais benéfica ao réu, no âmbito penal, de forma material. Ou seja, eu conto o primeiro dia e excluo o último. E aqui pode entrar sábado, domingo e feriado em qualquer lapso, em qualquer momento prazal. Artigo 38 do CPP e artigo 10 do Código Penal, prazo penal, eu conto o primeiro dia e excluo o último. É um prazo computado em mês, então não importa se o mês tem 30 ou 31 dias. Por exemplo, se a vítima tomou conhecimento da autoria do fato, dia 2 de fevereiro, ela vai ter até o dia 1º de agosto para representar. Eu conto o primeiro dia e excluo o último. Esse é o prazo decadencial que nós temos na representação, ok? Lembrar do parágrafo único do artigo 74
da Lei 9.099 de 95. Porque em sede GCRIM, nós vamos ter uma audiência preliminar, ou uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, uma espécie de plea bargain, vale dizer, um acordo existente entre as partes, uma composição civil, mas aí já é de caráter civil. Se houver um acordo entre autor e vítima no contexto dos crimes, das infrações penais de menor potencial ofensivo, esse acordo equivale ou acarreta na retratação da representação. Então, automaticamente ou implicitamente, a vítima está se retratando da representação efetivada. Se o crime for de ação penal de iniciativa privada, a vítima vai estar renunciando ao direito de queixa. É isso que está previsto no parágrafo único do artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Ok? Beleza. Agora vem cá. A ação penal pública, ela também pode ser condicionada à requisição. Então, ela pode ser condicionada à representação, mas também condicionada à requisição do MJ, do Ministro da Justiça. Marca duas hipóteses interessantes, né, de vermelho, que é o artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do Código Penal, e o artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Esse 145, parágrafo único, faz emissão ao 141. Porque nos crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, a ação penal será pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça, o MJ, tem que autorizar o Ministério Público a agir. Ele vai ter que autorizar o MP a oferecer a petição inicial. Não está sujeito, essa representação não está sujeita a um prazo decadencial, o prazo é prescricional. Não se admite retratação. A doutrina fala que o artigo 24 comentou sobre representação e requisição. E no 25 só existe retratação da representação. Então, consequentemente, doutrina majoritária, em maioria, entende que não cabe retratação quanto a um ato que é político, né? Político-administrativo, mais do que isso, deve ser pautado pelo princípio da legalidade, da eficiência, da impessoalidade e, consequentemente, não pode ficar sujeita a desvaneios em termos retroativos de se retratar e oferecer a requisição a todo instante, ok? Beleza. Agora, essa requisição, já disse, está sujeita a um prazo prescricional. Cuidado com isso. Não se aplica aqui o prazo decadencial de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato. Ótimo. E a ação penal privada? Olha, a ação penal, na verdade, é de iniciativa privada. Porque a ação, na essência, sempre é pública. A iniciativa, em alguns casos, que pode ser privada. Mas para a prova da OAB, segunda fase, você vai trabalhar com essa divisão. Ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. E a privada, ela pode ser privada comum, pode ser privada subsidiária da pública, e pode ser privada personalíssima. São as 3 modalidades de ação penal de iniciativa privada que nós temos. A dogmática majoritária entende que aqui existiria uma substituição processual, uma legitimidade extraordinária do sujeito. A Auri, por exemplo, não concorda com isso, mas é o que se aplica, por exemplo, para a prova da OAB. Uma substituição processual, se o legitimado originário, ordinário para agir é o Ministério Público, a partir do momento que o Estado ou o legislador, em alguns casos, entregou para o ofendido essa legitimidade, ela só pode ser, na visão desses doutrinadores, extraordinária, uma verdadeira substituição processual, como você conheceu no processo civil. Fato é que aqui, em regra,
O ofendido é o titular da ação. Em regra, o ofendido. Veja, aqui é diferente da ação penal pública condicionada, porque lá o ofendido autoriza o titular a agir. O titular é sempre o MP, na ação pública. Aqui não. O ofendido é o próprio titular. É ele que detém o direito de provocar a jurisdição. E a petição inicial sempre vai ser a queixa-crime. Nos termos de dois artigos importantes, que é o 41 e o 44 do CPP. Então a banca, por exemplo, já aceitou esse 41 como fulcro de qualquer queixa. Ok? Mas você tem que mencionar na introdução também o 44, mencionar os dois. Porque o 44 é aquele artigo que exige procuração com poderes especiais para o ofertamento da queixa-crime. Já caiu na primeira fase da OAB, ainda não veio na segunda, que essa procuração também tem que fazer menção, alusão ao fato criminoso, para, de certa forma, limitar esse direito de acusar, para que o advogado não vá além e propicie a responsabilidade de alguém por uma denunciação caluniosa, por exemplo. Então, 41 e 44 do CPP devem entrar na introdução de sua queixa-crime. Ok? A queixa-crime comum pode ser chamada de propriamente dita, pode ser chamada de exclusiva. É uma queixa-crime que admite representação legal e sucessão processual. Então, ela admite representação legal e sucessão processual. Então, em regra, vai ser a vítima que vai promover, por exemplo, num crime contra a honra, a queixa-crime, por intermédio de advogado. Mas se for menor de 18 anos, vai ser o seu pai, a sua mãe, o representante legal. E se houver morte do ofendido ou desaparecimento legal, aí você tem aquele rol sucessivo do CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nessa linha sucessória. É o artigo 30 e o 31. 30 e 31 do CPP. Em regra, os crimes contra a honra, por exemplo, recebem essa natureza de ação penal. A regra nos crimes contra a honra é justamente isso. Você tem uma queixa-crime que deve ser ofertada no prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato. Valem as mesmas considerações que eu fiz no tocante à representação do ofendido, né? No tocante à ação penal pública condicionada à representação. E, como eu dizia, nos crimes contra a honra, por exemplo, em regra, a gente tem essa modalidade de ação penal. Como é que fica a história nos crimes contra a honra? Fica assim, ó. Por exemplo, regra geral dos crimes contra a honra. Artigo 145 do CP. Os crimes são de ação penal privada, de iniciativa privada comum. Ok? A mais corriqueira, a mais contumaz. A regra geral é essa. Agora, se for funcionário público a vítima de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria, em razão das funções, aí eu vou aplicar a súmula 714 do STF. Ok? Pelo Código Penal, a ação é condicionada. Então, pelo Código Penal, é uma ação condicionada à autorização do funcionário público, à representação da vítima. Mas o Supremo admitiu que também fosse oferecida a queixa-crime. Que o funcionário público também possa constituir um advogado, oferecer uma queixa, quando a ação penal vai ser de iniciativa privada, comum ou exclusiva. Então, aqui houve uma legitimidade concorrente para o exercício da ação penal de iniciativa privada. Ok? Beleza. Na injúria preconceituosa ou na injúria real, que é o 140, parágrafo 3º, desculpa, na injúria preconceituosa ou na injúria racial, viu? Falei injúria real, retificando injúria racial. 140, parágrafo 3º, você tem um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima.
O Supremo equiparou a injúria racial como uma espécie de racismo. Racismo que atinge um número, em regra, atinge um número indeterminado de pessoas. Em algumas condutas a intenção é segregar. Está numa lei específica que vocês viram com os professores de penal. Agora, o Supremo equiparou, mas não deixou claro se a ação penal seria incondicionada como é no racismo. Isso já caiu na segunda fase de penal e a resposta correta era, mas foi antes dessa posição do STF que caiu, que a injúria racial seria crime de ação penal pública condicionada à representação pelo Código Penal, assim o é, e o racismo crime de ação incondicionada, ok? Agora sim, a injúria real, que é o 140, parágrafo 2º do Código Penal. O crime vai ser de ação penal pública. Na injúria real, o sujeito emprega vias de fato ou uma lesão para humilhar, para ofender a honra subjetiva do sujeito, a dignidade e o decoro. Sempre é assim no tocante à injúria. O objetivo jurídico, o objeto jurídico, é a tutela da honra subjetiva, daquele conceito que o indivíduo tem de si mesmo. Mas na injúria real eu tenho uma peculiaridade, eu diria uma qualificadora. E qual é? O fato de ser utilizada violência ou vias de fato, né? Vias de fato ou lesão corporal leve, para ofender, para atingir a honra subjetiva. Nessa espécie, vai depender da violência. Se for vias de fato, a ação será pública e incondicionada, porque, cuidado, todas as contravenções penais são persecuíveis via ação penal pública incondicionada, né? As contravenções penais têm em comum que todas não admitem tentativa, conatos, e são persecuíveis via ação penal pública incondicionada. Mais do que isso, se for lesão corporal leve, aí já é ação penal pública condicionada à representação. Mas a injúria real sempre vai ser crime de ação penal pública, ok? É só um apanhado geral da ação penal nos crimes contra a honra, beleza? Ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Aí já é o artigo 29 do CPP, que você vai marcar de amarelo, e o 5º, inciso 59 da Constituição, pode marcar de amarelo também, ok? São fundamentos de uma peça que a gente vai estudar no próximo bloco. Então, artigo 29 do CPP e artigo 5º, inciso 59 da CF, são o fulcro da ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, da queixa-crime subsidiária da pública. Beleza? No próximo bloco a gente já dá um apanhado sobre essa modalidade especial de ação penal de iniciativa privada, e depois falamos também da ação penal de iniciativa privada personalíssima, que aí já está no artigo 236 do Código Penal. Voltamos já.